Olá a todos, meu nome é Felipe de Moraes, eu sou economista do Instituto Federal de Brasília e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o conceito de aluno equivalente. Todos os links que vocês vão ver ao longo da apresentação vão estar na descrição desse vídeo e também vai estar na descrição desse vídeo a divisão dessa apresentação em 3 blocos. Então basicamente o que vai ser feito aqui primeiro a gente vai fazer uma apresentação geral sobre o conceito do aluno equivalente e da fundamentação legal e teórica para ele. No segundo bloco, a gente vai mostrar como que é feito o cálculo do aluno equivalente dentro do SISTEC. E no terceiro bloco vai ser apresentado um simulador para todos os cursos do aluno todos os cursos e como que isso tem impacto em termos de aluno equivalente. Então esses 3 blocos vão estar com links na descrição do vídeo. Caso vocês queiram apenas fazer uma pesquisa direta a um desses blocos, eles vão estar disponíveis nestes links. Então, aluno equivalente basicamente é o aluno matriculado em determinado curso, ponderado pelo fator de equiparação de carga horária e pelo fator de esforço do curso. Esse conceito ele vai ficar claro ao longo da apresentação, porque a gente vai poder mostrar o que exatamente significa esse fator de equiparação de carga horária e o fator de esforço do curso. Antes da gente entrar então no conceito de cada um desses fatores, a base legal e o referencial teórico para o aluno equivalente está disposto basicamente nestes documentos. Então, a primeira vez que foi mencionado o conceito de aluno equivalente foi na Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que no seu artigo 8º, parágrafo 1º, diz o seguinte: no desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, deverá garantir um mínimo de 50% de suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso 1 do caput do artigo 7º desta lei, que é o que? Ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados para os concluídos de ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. Continua. E o mínimo de 20% de suas vagas para atender ao previsto na linha B do inciso 6º do caput do citado artigo 7º. Então, o que o inciso 6º diz? Ministrar em nível de educação superior, no caput, na linha B ele fala, cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática e para a educação profissional. Então, o que está definido aqui? Basicamente é que deve ser garantido 50% das vagas para prioritariamente cursos na forma de nível médio integrado e 20% para licenciatura. Aí o que fala o parágrafo 1º então do artigo 8º? O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o conceito de aluno equivalente, conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação. Então, com base nessa exigência legal, a CETEC publicou uma série de documentos que veio regulamentar o conceito de aluno equivalente e a fórmula de cálculo do aluno equivalente. Todos esses links aqui vão estar disponíveis na apresentação, mas o que interessa imediatamente para nós é a portaria CETEC número 25, de 13 de agosto de 2015, que vai detalhar o conceito e a fórmula de cálculo do aluno equivalente. Então, o conceito, como eu havia falado, nada mais é que o aluno matriculado multiplicado pelo fator de equiparação de carga horária e o fator de esforço de curso. O que é o fator de equiparação de carga horária, então? Ficou definido que é o fator de equiparação de carga horária, a carga horária mínima regulamentada em catálogo do curso, dividido pela duração do curso em anos, vezes 800 horas. O que essa portaria traz aqui? Para cursos na modalidade técnico na modalidade integrado, quando a carga horária mínima regulamentada do catálogo for de 800 horas, a recíproca em termos de integrado vai ter 3.000 horas. Então, a carga horária mínima regulamentada para aqueles cursos que em catálogo tem 800 horas, se for dado na modalidade integrado, vai passar a ser 3.000 horas.
Para 1.000 horas vai passar a ser 3.100 horas. Para 1.200 horas vai passar a ser 3.200 horas. No caso da modalidade de educação de Proeja, a carga horária mínima regulamentada vai ser de 2.400 horas. Para cursos de especialização, mestrado, tem-se 360 horas de carga horária mínima regulamentada e doutorado, 460 horas. Esse fator de equiparação de carga horária para cursos FIC vai haver uma modificação, porque ele vai ser dado somente pela carga horária do curso dividido por 800 horas. Por que disso? Porque a duração do curso em anos para FICs vai ser arredondada para 1, a gente vai ver isso aqui mais à frente. Então essa parte aqui da equação some, então a gente tem simplesmente a carga horária do curso do FIC dividido por 800 horas. Então, para montar esse fator de equiparação de carga horária aqui dentro do aluno equivalente. Para o fator de esforço de curso, o anexo da portaria traz então um tabelamento. Se o curso for na modalidade de formação inicial e continuada, o fator de esforço do curso será 1. Ensino médio, também 1. Especialização lato sensu, 1. Mestrado, 1. Doutorado, 1. Para os cursos técnicos, então eles tabelaram, de acordo com o eixo tecnológico aqui, todos os fatores de esforço de curso, que ele varia de 1 a 1,37 e está diretamente ligado ao esforço que se tem de laboratório para cada um desses cursos aqui. Então tem todo aqui esse fator de esforço de curso, está todo tabelado aqui para cursos de nível técnico, né? E também para licenciaturas e graduação. Então essa portaria trouxe a regulamentação da fórmula de cálculo do aluno equivalente, bem como seu conceito e o tabelamento dos fatores de ponderação, né, para o cálculo do aluno equivalente. A portaria 818 e a nota técnica é simplesmente uma fundamentação para a confecção da portaria número 25. O manual do aluno equivalente, publicado pela CETEC, traz todas as informações necessárias para o cálculo do aluno equivalente dentro do SISTEC. Então, a apresentação que eu estou fazendo aqui é toda ela baseada no manual do aluno equivalente publicado pela CETEC. Então, o link está aqui também. Quando vocês tiverem acesso à apresentação, basta clicar nesse link que vocês vão vai ser redirecionado a uma página de download do arquivo em PowerPoint, que vocês terão acesso ao manual. Bom, então, como havia mostrado na portaria, o aluno equivalente é o aluno matriculado multiplicado pelo fator de equiparação de carga horária e o fator de esforço de curso, sendo o fator de equiparação de carga horária a carga horária mínima regulamentada dividido pela duração do curso em anos multiplicado por 800 horas. E o fator de esforço de curso tem os pesos conforme o anexo da portaria número 25 que eu já havia mostrado. Então, quais são os componentes, né, e o significado desses componentes da fórmula do aluno equivalente? Então, considera-se alunos matriculados todos aqueles alunos de curso presencial com situação em curso no SISTEC em pelo menos um dia no período considerado, que não esteja retido por tempo maior do que a duração do seu ciclo e que não integralizaram carga horária em anos anteriores ao ano da análise que está se fazendo para o cálculo do aluno equivalente. Já o fator de equiparação de carga horária permite a equiparação de cursos com durações distintas, sendo calculado pela divisão da carga horária anual do curso por 800 horas, sendo a carga horária anual do curso deve considerar a carga horária mínima regulamentada e a duração do ciclo do curso em anos definido no projeto pedagógico. Já o fator de esforço de curso ajusta a carga horária do curso em função da quantidade de aulas práticas que tecnicamente demanda menor relação aluno-professor. Então, é uma forma de você unificar todos os cursos em um único índice, né? E para isso você cria esses ponderadores para fazer o ajuste às características de cada curso e já fazendo um direcionamento ao cumprimento da exigência que a lei impõe sobre os 20% de licenciatura e 50% de técnico em nível na modalidade integrada. Então essa portaria ela já
cria um incentivo, né, para que esses percentuais sejam alcançados com base no peso que ela dá a cada um desses tipos de modalidade na portaria e também na carga horária, né? Bom, então, com base no que a gente percebeu da fórmula de cálculo de aluno equivalente, a gente pode fazer algumas inferências aqui. Quais são as implicações diretas dessa fórmula de cálculo? Quanto maior o tempo de duração do curso, menor o aluno equivalente. Esse é o primeiro ponto. Se a gente observar lá, a duração do curso está no denominador da fórmula. Quanto maior a carga horária mínima regulamentada do curso, maior o aluno equivalente, né, maior o cálculo do aluno equivalente. Isso também porque ela está no numerador da fórmula, do fator de esforço, do fator de equiparação de carga horária. Então, se o numerador aumenta, obviamente o fator de equiparação de carga horária aumenta, obviamente tem um impacto direto sobre o aluno equivalente. Cursos na modalidade técnica tem mais peso que as demais modalidades para o cálculo do aluno equivalente. Isso aqui a gente está olhando o fator de esforço de curso, né? Se a gente observar, como eu mostrei lá atrás na portaria, FIC, ensino médio que não seja na modalidade técnico e especialização, eles têm peso 1, enquanto os técnicos variam de 1 a 1,37. Então, no geral, eles têm um maior FEC do que essas outras modalidades. E por fim, quanto maior o fator de esforço de curso, maior o aluno equivalente, como a gente já tinha visto, porque tem um impacto direto sobre o aluno equivalente aqui. Bom, então agora a gente vai entrar no bloco da apresentação que fala sobre o cálculo do aluno equivalente dentro do SISTEC. Então a gente viu os componentes ali que formam o aluno equivalente, que é o aluno matriculado, o fator de esforço de curso e o fator de equiparação de carga horária. Mas para se chegar no número de alunos matriculados, existe uma série de regras e filtros que é feito dentro da base de dados do SISTEC para a formação desse bloco, né, do bloco da quantidade de alunos matriculados. O fator de esforço de curso é dado pelo anexo da portaria, e o fator de equiparação de carga horária também é extraído com base no banco de dados do SISTEC. Então, basicamente, essa parte superior aqui em azul são os dados brutos do SISTEC em que são aplicados os filtros para se fazer o cálculo do aluno equivalente. Então, a gente tem a data de início do ciclo, a data de fim previsto do ciclo, o tipo do curso, o nome do curso, o tipo de oferta, a modalidade de ensino, a carga horária, o nome do aluno, a situação da matrícula, a data de ocorrência da matrícula, a data da última alteração e o mês de ocorrência. Então, a maior parte dos filtros vão fazer referência a essas colunas aqui no decorrer da apresentação. E com base nesses dados brutos aqui do SISTEC, é que se montam os blocos para o cálculo do aluno equivalente. Então, o primeiro bloco, para se chegar ao cálculo do aluno matriculado, que vai compor o aluno equivalente, a gente vai precisar calcular a data da matrícula corrigida, a matrícula atendida, o número de alunos retidos, a data de referência da retenção e o percentual de retenção. O segundo bloco, para se chegar ao fator de equiparação de carga horária, a gente vai precisar da data de início do ciclo corrigida, a data do fim do ciclo previsto corrigido, a duração do curso em anos, a carga horária equivalente. Então, com isso, a gente vai chegar no fator de equiparação de carga horária. E, para se chegar ao fator de esforço de curso, a gente tem o anexo da tabela, né, que eu já havia apresentado para vocês. É um dado que a gente não extrai do SISTEC, ele é dado, né, no anexo da tabela da portaria de 25. E também é necessário fazer um cálculo do limite superior do aluno equivalente. Isso porque existem erros de lançamento dentro do SISTEC, então é necessário que se tenha um limite superior para averiguar se o cálculo que foi extraído do banco de dados está correto ou não. Então tem uma regra de corte aqui sobre o limite superior do aluno equivalente e finalmente o cálculo do aluno equivalente. Então agora a gente vai adentrar cada um desses blocos mostrando quais são os filtros necessários dentro do SISTEC para se chegar a esses indicadores de aluno matriculado, do fator de equiparação de carga horária, do limite superior do aluno equivalente e por fim do aluno equivalente.
Então, o primeiro filtro que é necessário realizar é a data da matrícula corrigida. Então, tem-se início o fluxo, observa-se se o ano da data de ocorrência da matrícula é menor que o ano da data de início do ciclo. Se sim, ou seja, se o ano da data de ocorrência da matrícula for de fato menor que o ano da data de início do ciclo, a data da matrícula corrigida vai ser igual à data de início do ciclo. Se não, o ano da data de ocorrência da matrícula mais 90 dias é menor que o ano da data de início do ciclo. Se sim, a data da matrícula corrigida é igual à data de início do ciclo. Se não, a data da matrícula corrigida é igual à data de ocorrência da matrícula. Então, o que se está fazendo aqui nesse fluxograma é observando quando é efetuada a matrícula e quando ocorre o início do ciclo. Se a ocorrência da matrícula é anterior ao início do ciclo, considera-se a ocorrência da matrícula o início do ciclo. Caso contrário, a ocorrência da matrícula, se ela for posterior ao início do ciclo, o mês de ocorrência da matrícula vai ser o mês da data a data da matrícula corrigida. Então é apenas uma correção para aquelas matrículas que são realizadas anterior ao início do ciclo e posterior ao início do ciclo. Para se chegar então ao cálculo de matrícula atendida, o fluxograma tem início fazendo o primeiro filtro, que é observar se a data da matrícula corrigida é menor ou igual a 31/2/2015. Então, tem que ficar claro aqui que todos os exemplos dos filtros que vai estar sendo realizado considera-se como ano de referência o ano de 2015. Então, todas as referências de datas aqui vão estar entre janeiro a dezembro de 2015. Então, o que a gente está fazendo é o seguinte: para se chegar ao número de matrículas atendidas do ano de 2015, a gente observa se a data da matrícula corrigida, primeiramente, é menor que 31/2/2015. Se não for, diretamente a gente já vai ter que a matrícula atendida é igual a zero. Então, se a data da matrícula corrigida for maior que 31/2/2015, a matrícula atendida é igual a zero. Se sim, ou seja, se a data da matrícula corrigida for menor ou igual a 31/2/2015, o segundo filtro que é realizado é observar se a situação do aluno é em curso ou integralizado em fase escolar. Se sim, a matrícula atendida é considerada como 1. Se não, a gente vai observar um terceiro filtro, que é o mês de ocorrência da mudança de status que esse aluno teve. Ou seja, se ele não está em curso ou integralizado em fase escolar, ele pode estar cancelado, ou concluído, ou desligado, ou qualquer outro status dentro do SISTEC. A gente vai observar se essa mudança de status ocorreu posterior a janeiro de 2015. Se não, se essa mudança de status for inferior a janeiro de 2015, a matrícula atendida é zero. Se sim, a gente vai observar se o mês de ocorrência foi maior ou igual à data da matrícula corrigida. Se o mês de ocorrência for maior ou igual à data da matrícula corrigida, a matrícula atendida é considerada como 1. Se não, a matrícula atendida é considerada como zero. Então, esse é o fluxograma que é realizado dentro do SISTEC para fazer, primeiramente, o cômputo da matrícula atendida. A gente observou lá atrás que a matrícula atendida considera todos os alunos que estão com status em curso por pelo menos um dia dentro do SISTEC. Então, isso é necessário para posteriormente a gente alcançar o número de alunos matriculados, né, como eu havia mostrado naquele bloco de dados do SISTEC. Bom, um outro filtro que é necessário realizar para se chegar ao número de alunos matriculados é o número de alunos retidos. Então, o fluxograma inicia-se perguntando se a matrícula atendida é igual a zero. Se sim, o número de retidos vai ser zero. Se não, ele observa o status desse aluno. Se ele estiver em curso ou integralizado em fase escolar, a gente observa posteriormente, ou seja, se ele está em curso ou integralizado em fase escolar, o fim previsto do ciclo tem que ser inferior a 31/12/2015. Se sim, ele considera retido igual a 1. Se não, retido igual a zero. O outro caminho do fluxo é, se a situação do aluno não for em curso ou integralizado em fase escolar, como eu havia dito anteriormente, ele pode ser cancelado, desligado ou concluído ou qualquer outro status dentro do SISTEC. A gente vai observar se o mês de ocorrência dessa mudança de status é maior ou igual à data do fim previsto do ciclo. Se não for, ele é considerado como retido igual a zero.
Se sim, ou seja, se o mês de ocorrência for maior ou igual à data do fim previsto do ciclo, a gente observa posteriormente se o fim previsto do ciclo é inferior a 31/2 de 2015. Se sim, retido igual a 1, se não, retido igual a 0. Então esse é o fluxo que é realizado dentro do SysTech para se chegar ao quantitativo de retidos. Bom, então a gente chegou ao quantitativo de retidos. Agora é feito um cálculo intermediário, que é a data de referência da retenção. Isso é necessário, juntamente com retidos, para se chegar ao percentual de retenção do aluno. Isso tem um impacto direto, e vai ficar mais claro à frente, sobre o número de alunos matriculados. Que a gente vai observar que o percentual de retenção, ele reduz o número de alunos matriculados se ele exceder a taxa de 100%. Então, a data de referência de retenção é um cálculo intermediário para se chegar ao percentual de retenção do aluno. Então, o fluxograma inicia perguntando: o aluno é retido? Se sim, a data de referência da retenção vai ser igual à data de fim previsto do ciclo. Se não, a gente observa se a situação do aluno tem o status em curso. Se ela tiver o status em curso, a data de referência da retenção vai ser igual ao fim do exercício que está sendo feita a análise. Se não, a gente observa se o mês de ocorrência for inferior a 31/2 de 2015, que é o período final do exercício que a gente está considerando aqui como exemplo de análise. Se o mês de ocorrência, então, for inferior a 31/2 de 2015, a data de referência da retenção é igual ao mês de ocorrência dessa mudança de status. Se não, a data de referência da retenção vai ser igual a 31/2 de 2015. Como é um cálculo intermediário, pode não ficar muito claro a importância disso agora, mas vai ficar mais claro no próximo slide que a gente vai apresentar. Então aqui tem o percentual de retenção, e para se chegar ao cálculo do percentual de retenção é necessário o cálculo que foi efetuado anteriormente, que é a data de referência da retenção. Então o fluxograma ele inicia perguntando: a data de referência da retenção menos a data de fim previsto do ciclo é menor ou igual a 0? Se sim, o percentual de retenção é igual a 0, ou seja, esse aluno não está retido, ele está dentro do prazo previsto para o fim do ciclo dele, então o percentual de retenção dele é 0. Se não, ou seja, a data de referência da retenção menos a data de fim previsto do ciclo for maior que 0, o percentual de retenção vai ser calculado como a data de referência da retenção menos a data de fim previsto do ciclo, dividido pela data do fim previsto do ciclo, menos a data de início do ciclo, mais 1. Isso aqui vai dar, então, um índice que vai fornecer o percentual de retenção desse aluno. E a gente vai ver no próximo slide que esse percentual de retenção, se ele ultrapassar 100%, ele começa a influenciar o quantitativo de alunos matriculados. Então, essa que é a importância de se calcular o percentual de retenção. Se esse percentual estiver entre 0 e 100, esse aluno, o número de alunos matriculados não sofre nenhuma dedução. Caso contrário, ele sofre um impacto diminuindo, né, o número de alunos matriculados, o que por fim vai afetar o número de alunos equivalentes. Então, o aluno matriculado, o fluxograma dele inicia se perguntando: o percentual de retenção é maior que 1? Né? Porque se o percentual de retenção for maior que 1, for maior que 100%, o aluno matriculado vai ser 0, porque ele vai pegar a matrícula atendida e multiplicar por 0, vai ser 0. Então, esse que é o impacto que tem o número de retidos e a data de referência da retenção e o percentual de retenção sobre o aluno matriculado. Então, se esse percentual de retenção superar os 100%, o aluno matriculado vai ser 0. E como é que é feito, então, a interpretação disso aqui? O que aconteceu? Vamos pegar um exemplo aqui, né? O aluno tinha um concurso, por exemplo, de 1 ano de duração, janeiro a dezembro, né, de um exercício. Ele tem, pelo cálculo do aluno equivalente, ele tem até 1 ano após o fim do término do curso para integralizar esse curso. Então, se o curso tinha fim previsto vamos supor que o curso iniciou em janeiro de 2015 e o fim previsto era dezembro de 2015. Ele tem até dezembro de 2016 para finalizar esse curso.
De dezembro de 2015 a dezembro de 2016, o percentual de retenção dele está entre 0 e 100%. A partir de janeiro de 2017, o percentual de retenção desse aluno supera os 100%. Então, ele começa a ter um impacto sobre o aluno matriculado aqui, que vai ser 0. Então, esse aluno deixa de contar como aluno matriculado, né? Então, essa conta é feita assim, se o curso é de duração de 1 ano, ele tem até 1 ano após o fim do término do curso para finalizar esse curso. Se ele supera esse 1 ano após o fim do término do curso, o percentual de retenção dele supera os 100% e, como consequência, ele deixa de contar como aluno matriculado. Então, essa que é a interpretação desse percentual de retenção sobre o aluno matriculado aqui, com o que a gente viu anteriormente, que foi a data de referência da retenção e o percentual de retenção. Então, se o percentual de retenção não for maior que 1, o que a gente vai observar na segunda regra de filtro aqui é a modalidade de ensino. Então, se a modalidade de ensino não for presencial, automaticamente o aluno matriculado é 0. Então, o que está dizendo esse pedaço do fluxo aqui é que, para o cômputo de aluno equivalente, não está se considerando a modalidade de ensino à distância, somente a modalidade de ensino presencial. Então, caso a modalidade de ensino seja presencial, o terceiro filtro que é realizado é sobre a situação do aluno. Se ele estiver em fase de integralizado em fase escolar, se sim, o mês de ocorrência desse status tem que ser menor que 31/2/2015. Se o mês de ocorrência for menor que 31/2/2015, o aluno matriculado é 1, se não, o aluno matriculado é 0. A outra parte do fluxo é, se a situação do aluno então não for integralizada em fase escolar, ele automaticamente é considerado como aluno matriculado aqui. Situação integralizada em fase escolar? Não. Então, aluno matriculado igual a 1. Se sim, faz esse check-up do mês de ocorrência da mudança desse status. Se for inferior a 31/12/2015, o aluno matriculado é igual a 0. Se não for inferior a 31/12/2015, o aluno matriculado é igual a 0. Se for, o aluno matriculado é igual a 1. Então, esse que é o fluxograma para se chegar ao cômputo de aluno matriculado. Então, o que a gente fez agora foi finalizar aquele primeiro bloco que eu mostrei lá atrás, do banco de dados do SISTEC, para se chegar ao número de alunos matriculados. Agora a gente vai entrar no bloco que apresenta o cômputo do fator de equiparação de carga horária. Então, quais são as regras que têm que ser realizadas dentro do SISTEC para se chegar ao cômputo do fator de equiparação de carga horária. Então, o primeiro critério, né, de filtro que é realizado é a data de início do ciclo corrigido. O que basicamente vai ser feito aqui, só um momento. Bom, então a data do início do ciclo corrigido vai ser feito com o seguinte fluxograma. Observa se o mês da data de início do ciclo é menor ou igual a maio. Se sim, a data de início do ciclo corrigido vai ser igual a 1/1 e o ano da data de início do ciclo. Se não, ou seja, se a data de início do ciclo for superior a maio, a data de início do ciclo corrigido vai ser igual a 1/7 ano da data de início do ciclo. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse fluxograma é corrigir no início do ciclo ou para janeiro ou para julho do exercício em questão. Isso aqui é importante porque vai afetar o cômputo da duração do curso em anos. Então, lembrando aqui que a gente está no bloco de cálculo do fator de equiparação de carga horária. E o fator de equiparação de carga horária é calculado pela carga horária mínima regulamentada dividido pela duração do curso em anos multiplicado por 800. Então, a data do início do ciclo corrigido é importante porque vai afetar diretamente a duração do curso em anos. Então, por isso que a gente está corrigindo aqui ou para janeiro ou para julho o início do ciclo. Bom, então a gente também precisa ajustar para o cômputo da duração do curso em anos a data do fim previsto do ciclo corrigido. Então, o fluxograma inicia fazendo o seguinte questionamento.
O mês da data do fim previsto do ciclo é maior ou igual a setembro? Se sim, o fim previsto do ciclo, a data do fim previsto do ciclo corrigido vai ser igual a 31/12 e o ano da data do fim previsto do ciclo. Se não, vai observar-se o seguinte: o mês da data do fim previsto é maior ou igual a abril? Se sim, a data do fim previsto do ciclo corrigido vai ser 30/6, ano da data do fim previsto do ciclo. Se não, a data do fim previsto do ciclo corrigido vai ser igual a 1/1, ano da data do fim previsto do ciclo, menos 1. Então aqui o que a gente está fazendo é corrigindo o fim do ciclo, né, ou para 31/12 ou para 30/6. Né? Então, basicamente o que está fazendo aqui para o cômputo também, esse fluxo é importante para o cômputo da duração do curso em anos. Bom, então, com base nessas duas datas de início e fim do ciclo corrigida, a gente vai ter a duração do curso em anos. Se o tipo do curso for formação inicial ou formação continuada, a duração do curso em anos é 1, arredonda para 1. Se não, a duração do curso em anos, ou seja, se a modalidade não for nem formação inicial nem formação continuada, a duração do curso em anos vai ser dado pelo valor arredondado da data do fim previsto do ciclo menos a data de início do ciclo corrigido, dividido por 365. Então a gente está pegando aqui o fim, subtraindo então a data do fim menos a data inicial, dividindo por 365 para chegar à duração do curso em anos. Se vocês lembrarem, quando eu estava apresentando a portaria 25, a gente viu que o fator de equiparação do carga horária do FIC é diferente do fator de equiparação de carga horária para os demais cursos. E fica claro aqui esse tratamento, porque para cursos FIC, né, considere-se a duração do curso em anos. Por isso que o fator de equiparação de carga horária dessa modalidade é simplesmente a carga horária do curso dividido por 800. E nos outros casos, a gente leva em conta a duração do curso em anos. Então, com base nisso, a gente também precisa, dentro do SISTEC, fazer o cômputo da carga horária equivalente. Né, que essa aqui é aquela parte da portaria que fala que cursos ProEja vão ter 2.400 horas, cursos técnicos integrados vão poder ter 3.000, 3.100 ou 3.200 horas, dependendo da recíproca da carga horária que eles têm em catálogo. E cursos de especialização e mestrado 360 horas e cursos de doutorado 460 horas. Então, o fluxograma faz o quê? Se o tipo do curso for formação inicial ou continuada, a carga horária equivalente vai ser igual à carga horária do ciclo. Né? Que isso aqui não está previsto em catálogo. Se o tipo de oferta for integrado, se sim, a carga horária equivalente vai ser 3.000 mais a carga horária do catálogo, menos 800 dividido por 2. Isso aqui vai fornecer aquelas 3.000 ou 3.100 ou 3.200 horas, a depender da carga horária do catálogo. Se o tipo de oferta, por outro lado, for ProEja integrado, a carga horária equivalente vai ser igual a 2.400 horas. Se não, a carga horária equivalente vai ser igual à carga horária do catálogo. Então é isso que é feito para chegar ao cômputo da carga horária de cada curso dentro do SISTEC. Bom, então, com base na duração do curso em anos e na carga horária equivalente, a gente chega ao que eu falei ao final do segundo bloco, que é o fator de equiparação de carga horária. Então, o fluxo inicia fazendo o seguinte questionamento: a duração do curso em anos é maior ou igual a 1? Né? Se não, ou seja, aqui a gente já está fazendo o quê? Se não, o curso é da modalidade FIC. Né? Se não, então, o fator de equiparação de carga horária é a carga horária equivalente dividido por 800. Se sim, ou seja, se a duração do curso em anos for maior ou igual a 1, a carga horária equivalente, o fator de equiparação de carga horária vai ser igual a carga horária equivalente dividido pela duração equivalente dividido por 800. Né? Aqui nada mais é que aquela parte da portaria falando que é a carga horária mínima regulamentada dividido pela duração do curso em anos vezes 800. Bom,
Outro bloco que é necessário para o cômputo do aluno equivalente é o cálculo do limite superior do aluno equivalente. Isso aqui é mais uma forma de você ter um critério de validação dentro do SISTEC, porque muitas vezes há um preenchimento incorreto dos dados, seja do aluno ou do curso, né, do ciclo do curso, da carga horária daquele curso. Então, todo curso, dentro do critério aqui que foi imposto para o cálculo do aluno equivalente, tem um limite superior de aluno equivalente, né? Então, essa regra foi feita simplesmente para fazer um filtro uma regra de negócio para fazer um filtro dentro do SISTEC, né? Para não ter um valor que não corresponda a os componentes que são informados dentro do SISTEC. Então, como é que é feito esse fluxograma? Se o tipo do curso for formação inicial ou continuada, ou seja, se sim, o limite superior do aluno equivalente vai ser dado por 1.200 horas, dividido pela duração mínima do curso, dividido por 800 vezes o fator de esforço do curso. Se não, se o tipo de oferta então for integrado ou proejo integrado, se sim, o limite superior do aluno equivalente vai ser carga horária equivalente dividido por 3, dividido por 800 vezes o fator de esforço de curso. Se não, ou seja, se ele não for integrado nem proejo integrado, o limite superior do aluno equivalente vai ser igual a carga horária equivalente dividido pela duração mínima do curso dividido por 800 vezes o fator de esforço de curso. Então aqui a gente está calculando o limite superior para cada modalidade. O porquê disso é, como eu falei, para se criar um filtro de critério de preenchimento dentro do SISTEC, vai ficar mais claro no próximo slide, porque esse limite superior vai impor uma penalização para aqueles registros que forem efetuados de forma incorreta dentro do SISTEC. Então, o aluno equivalente vai ser calculado da seguinte forma. O primeiro filtro que é realizado é o questionamento: se o limite superior do aluno equivalente é menor que o aluno matriculado vezes o fator de equiparação de carga horária vezes o fator de esforço de curso. Ou seja, o que a gente está questionando aqui? O limite superior, ou seja, o máximo que o aluno equivalente pode valer, é menor que o aluno equivalente que foi calculado com base nos dados informados dentro do SISTEC. Se o limite superior for menor, né, ou seja, se a gente responder sim para esse questionamento, ou seja, o aluno matriculado, então, o aluno equivalente calculado dentro do SISTEC foi maior que o limite superior. Né? Se o limite superior equivalente for menor que 1, se sim, então o aluno equivalente vai ser igual ao limite superior do aluno equivalente. Se ele for maior que 1, o aluno equivalente vai ser igual a 1. Então esse aqui é o caso onde os dados informados dentro do SISTEC estão incorretos, né? O que aconteceu ali? Os componentes que são necessários para o cômputo do aluno equivalente geraram um valor superior ao limite superior do aluno equivalente, ou seja, houve um erro de registro. Então, se isso ocorrer, o primeiro check-up que é realizado é se o limite superior do aluno equivalente é menor que 1. Se ele for menor que 1, então o aluno equivalente vai ser dado pelo limite superior do aluno equivalente, ou seja, vamos colocar um exemplo. Se o máximo que o aluno equivalente podia valer era 1,5, vamos colocar aqui um exemplo abaixo de 1. Se o máximo que ele podia valer era 0,8 e com os dados informados dentro do SISTEC chegou-se a um valor de 0,9, esse aluno equivalente, esse registro vai valer 0,8. Né? Isso que está falando aqui. Se o limite superior do aluno equivalente é inferior a 1 e houve um erro de registro, o aluno equivalente vai ser o limite superior do aluno equivalente. Se por outro lado houve um erro de registro aqui e o limite superior do aluno equivalente é maior do que 1, o aluno equivalente vai ser 1. Então você vê que é uma regra aqui de penalização. Então qual que é o que ocorreu aqui, né, nesse ramo direito aqui do fluxo? Suponha que o aluno equivalente, o máximo que ele podia valer era 1,6 e com os dados que foram informados dentro do SISTEC chegou-se ao cálculo de 1,7. Então, o que essa regra está falando é que, com esse erro, o aluno equivalente vai passar a ser 1. Então, é uma regra de penalização. Por outro lado, se o registro foi feito da forma correta, o aluno equivalente nada mais é que a fórmula de cálculo dele, que é o aluno matriculado
vezes o fator de equiparação de carga horária, vezes o fator de esforço de curso. Então, isso aqui tem uma importância muito grande, né, do preenchimento dentro do SISTEC dos dados, porque tem-se uma regra de penalização para o cômputo do aluno equivalente. Então, se a gente, por exemplo, tiver um aluno equivalente que vale 1,5, para cada 2 registros errados que eu tiver, eu estou anulando um registro, né, um aluno, praticamente. Então, encerra-se aqui o bloco que trata sobre os filtros necessários dentro do SISTEC, as regras, né, para se chegar ao cômputo de aluno equivalente. A última parte da apresentação vai focar num simulador do aluno equivalente que eu desenvolvi para a gente analisar um pouco como que seria então o aluno normal, um cômputo do aluno normal, sem nenhum tipo de peso, nenhum fator de ponderação, e comparando ele então com a nova regra do aluno equivalente. Então, vamos ver o simulador. Bom, o simulador ele abre nessa tela, essa é a tela inicial do simulador do aluno equivalente. Só um momento que eu vou recarregar ele aqui um minuto. Bom, então, como eu havia mencionado, o simulador ele abre nessa tela e na aba superior aqui, o usuário pode ir para simulador e aqui é de fato a cara do simulador, né? O que a gente tem aqui então? Nesse campo aqui, ao clicar, o usuário pode ser lembrado de como que é feito o cálculo do aluno equivalente, né? Então, o aluno equivalente nada mais é que o aluno matriculado vezes o fator de equiparação de carga horária vezes o fator de esforço de curso. E aqui é o fator de equiparação de carga horária, né? Que é a carga horária mínima regulamentada dividido pela duração do curso em anos vezes 800. Aqui eu coloquei uma nota para lembrar que no caso do FIC, né, a duração do curso em anos aqui é 1, é arredondada para 1. Então, considere essa duração do curso em anos como 1. Então, por isso que o fator de equiparação de carga horária do FIC nada mais é que a carga horária mínima regulamentada dividido por 800. E o fator de esforço do curso eu coloquei aqui um link para a portaria. Esse link aqui direciona o usuário à portaria, ele pode observar o anexo da portaria para ver o fator de esforço de cada curso. Aqui a gente tem os controles, né? O primeiro controle aqui, o usuário pode selecionar um número de alunos. Então, vamos supor que eu quero ver, eu quero calcular o aluno equivalente para o número de alunos 99. Né? E aqui a gente pode simular de 0 até eu coloquei um máximo aqui de 500 alunos. Né? Aqui o segundo controle é a seleção da carga horária, né? Então eu quero simular aqui o aluno equivalente para um curso de 800 horas de carga horária mínima regulamentada, ou não, eu quero de 1000 horas. Enfim, aqui o usuário pode selecionar qual a carga horária mínima regulamentada que ele quer observar o aluno equivalente. Aqui o fator de esforço de curso, que conforme o anexo da tabela vai de 1, no anexo da portaria 25 vai de 1 até 1,37. Então aqui também a gente pode simular diferentes fatores de esforço de curso. E aqui a duração do curso em anos, né? No mínimo 1, no máximo 5. O usuário também pode selecionar aqui a duração do curso em anos para simular o aluno equivalente. Aqui embaixo eu coloquei a tabela que tem o banco de dados de todos os cursos, contendo o nome do curso no SISTEC, o nome do curso no catálogo, o tipo do curso, o eixo tecnológico, o fator de esforço de curso, conforme o anexo da portaria 25, a carga horária do catálogo, aqui se ele é de formação docente ou não, e a duração mínima do curso em anos. Essa tabela aqui, o banco de dados dela foi fornecido pela CETEC para a execução do relatório de gestão, então eu aproveitei esse banco de dados para o usuário ter uma forma de consulta aqui ao realizar suas simulações. Então aqui ele pode pesquisar qualquer curso pelo nome. Então, por exemplo, eu vou colocar um curso aqui, biologia, por exemplo, técnico em biotecnologia, por exemplo. Então vamos simular o aluno equivalente de um técnico em biotecnologia. Então como é que a gente teria que fazer? Então a primeira coisa, eu vou colocar aqui que a gente vai simular um total de 100 alunos. O que o gráfico mostra para a gente? A gente tem o número de alunos normal, que seria o número de alunos cabeça, né, dentro da base de dados, e
em verde, né, e em vermelho o número de alunos equivalentes que seria dado conforme os controles que a gente escolher aqui. Então, para o curso de técnica em biotecnologia, o fator de esforço de curso... vamos olhar primeiro a carga horária. A carga horária de catálogo dele é 1.200. Então, carga horária de 1.200 horas. Tem um fator de esforço de curso de 1.15. 1.15. E a duração mínima em anos dele é de 1 ano. Então já está lá 1 ano. Então o que está dizendo aqui para nós? Que 100 alunos, né, equivalem a 173 alunos equivalentes. Por quê? Porque ele tem uma carga horária de 1.200, um fator de esforço de curso de 1.15 e a duração mínima dele é de 1 ano. Observe que, como a gente viu na fórmula, tudo que aumenta a carga horária aumenta o aluno equivalente. Então, se essa carga horária, só que existe lá a regra que tem que ser a carga horária mínima regulamentada em catálogo. Então, isso aqui só poderia superar 1.200 se o excedente fosse estágio obrigatório do curso. Então, eu vou fazer aqui uma suposição que exista estágio obrigatório nesse curso e que o estágio obrigatório seja de, sei lá, 300 horas. Então, se esse curso tivesse uma carga horária de 1.500, de 173 que a gente tinha visto anteriormente, passaria a 216 alunos equivalentes. Então, tudo que aumenta a carga horária mínima regulamentada, aumenta o número de alunos equivalentes. O fator de esforço de curso também, tudo que aumenta o fator de esforço de curso, ela está em 173. Se o fator de esforço de curso aumentar, o aluno equivalente também aumenta. A gente está vendo aqui. Então, vou voltar para 1.15, que é o fator de esforço de curso desse curso que a gente está analisando. E tudo que aumenta a duração do curso em anos, diminui o aluno equivalente. A gente viu que ele estava no denominador da fórmula do fator de equiparação de carga horária. Então, se a gente for aumentando aqui a duração em anos, ó, vou colocar, estava em 1, a gente viu que estava em 173. Se eu passar para 1,5, 115. Para 2 anos, olha lá, 86. Então, se esse curso for dar em 2 anos, ele começa a ter um aluno equivalente inferior ao número de alunos normais que ele tem, né, alunos cabeça. Então, esse é basicamente o simulador. Aqui tem, né, vários diferentes cursos que a gente pode fazer simulações. Está aí como fonte de pesquisa. O simulador é bem simples, mas eu acho que ele tem um potencial bom para fazer esse tipo de análise. Dúvidas, né, sugestões, críticas, é só me encaminhar o e-mail aqui no filipe.pessoa@fb.edu.br. Eu estou lotado na coordenação de informações gerenciais e estatísticas dentro da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Então, qualquer dúvida pode ser encaminhado para mim aqui neste e-mail. Bom, é isso. Eu agradeço. Muito obrigado. E está aqui o meu e-mail para qualquer tipo de contato que vocês queiram fazer. Muito obrigado.